Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental. Esse Terça Mental aqui é especial. Primeiro, porque a gente já fala de um assunto muito importante, educação inclusiva, educação especial. E segundo, porque a gente está estreando o nosso segundo ano. E a gente não pode estrear dessa forma, né? Se não falar de um assunto importante, com a responsabilidade que a pauta precisa e merece que a gente está trazendo aqui. Para isso, eu trouxe duas convidadas incríveis, que a gente vai falar de vários assuntos que tá sendo polêmica, né? Para a comunidade atípica, enfim. A gente vai falar sobre a resolução do Estado de São Paulo, a 129. A gente fala do decreto federal 12686. As APAES vão fechar? Sim ou não? Né? A gente vai evoluir com o Estado de São Paulo, com essa resolução? É um retrocesso? Para essas perguntas, eu trouxe aqui a Priscila Sintra Neves Gomide. A Priscila Sintra, que ela é professora de língua portuguesa pelo Estado de São Paulo há 18 anos, graduada em Letras e Pedagogia, pós-graduada em língua portuguesa pela Unicamp, psicopedagoga pela Cruzeiro do Sul e idealizadora e representante do movimento em defesa da educação especial. Essa é a Priscila Sintra. E aqui também a querida Patrícia Dreger, pedagoga e gestora de entidades sociais há mais de 20 anos, com experiência em diversas áreas de educação. E foi na maternidade atípica que ela reencontrou equilíbrio, propósito e coragem para se posicionar quanto educadora e ativista. Ela é cofundadora e vice-presidente do Movimento Mãe Onça, do nosso querido Movimento Mãe Onça. Ela atua na conscientização sobre educação, inclusão e cuidados na maternidade atípica, por meio de palestras, oficinas, que promovem a sociedade mais empática e acessível. É isso. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Pra gente é uma honra, foi o que eu falei no começo, né? Reestrear, né? Nesse nosso segundo ano, pra gente tinha que ser não com o pé direito nem com o esquerdo, tinha que ser com os dois. E falar de educação pra gente é fundamental. Então, nada melhor do que você estar aqui hoje pelo cenário que a gente está vivendo, sobretudo no estado de São Paulo, né? Você que traz, né, a iniciativa e contaminou a gente no estado inteiro, o coletivo Mãe Onça, né, junto com o Teação, junto com demais coletivos, nessa luta pela educação inclusiva. Obrigado, gente. Obrigada a você pelo convite. Eu já vou começar aqui, porque a gente vai direto ao assunto. Não gosto de esperar, não. Eu já vou passar a bola para Priscila, porque muitas pessoas que assistem a gente, profissionais, enfim, a gente tem audiência de mães, de pais, de pessoas comuns da sociedade que se interessam pelo assunto da inclusão. Então, já para começar, para as pessoas saberem qual a diferença, que a gente fala tanto dentro da escola, dos profissionais, enfim, a diferença do professor especializado para o profissional de apoio. Que muitas pessoas mandam para a gente essa dúvida. E aí, Thiago, qual que é a diferença do profissional de apoio para o profissional especializado? Olá, Thiago, obrigada, né, mais uma vez aí pelo convite, estar aqui com você. É muito importante realmente essa pauta, porque profissional de apoio, né, é muito diferente de um professor auxiliar. Por quê? Na verdade, a nomenclatura parece igual, né? PAE, né? Profissional de apoio escolar e professor auxiliar especializado. Então, a gente vê que eles articularam até nesse sentido de tentar, às vezes, confundir as famílias justamente por esse motivo, né? O que tem de diferença? Toda. O profissional de apoio, ele trabalha com locomoção, ele trabalha com a higiene, com a alimentação dessas crianças, que é de extrema importância esse papel dele dentro da sala da escola. Já dentro da sala de aula é o professor auxiliar especializado, que ele se especializa exatamente na educação especial, para trabalhar com essas crianças as habilidades que eles necessitam de desenvolver referente à leitura, à escrita, à resolução de problemas, que não tem nada a ver com o profissional de apoio em relação à locomoção e higiene. Então, assim, são duas pontes diferentes que eles fazem dentro da escola e que são primordiais. Então, as famílias precisam estar atentas, né, a essas nomenclaturas e a esses nomes. Quando a gente fala em profissional, é alguém que está ali para trabalhar em prol de algo. Mas quando a gente fala em professor, a gente tem que atentar que ele tem que ter uma especialidade diferenciada, uma especialização para trabalhar com essas crianças e adolescentes em sala de aula. Você fala uma coisa que é muito importante, que vou até pegar o gancho, até para perguntar para a Patrícia, porque quando a gente fala do profissional, quando a gente fala desse apoio, a gente fala de vínculo.
né? E muitas vezes é rotativo. Muitas vezes as famílias têm aquele profissional e depois o outro ano é outro, ou até no meio do ano, ou são cargos temporários, enfim. Queria perguntar para a Patrícia, que também é professora, também é educadora, qual a importância do vínculo para exercer esse cuidado com as crianças? E qual o prejuízo que essas crianças têm justamente quando a gente vê essa quebra de vínculo, quando não vê esse profissional vinculado não só às crianças, mas também à escola? O vínculo ele é extremamente importante, né? A criança, qualquer criança, né? Não vamos nem falar só das atípicas. Qualquer criança ela precisa de segurança, né? Para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ter segurança naquilo que está sendo passado para ela, né? A gente fala muito de limites, né? Que a criança testa os nossos limites. E é exatamente isso mesmo. Eles estão testando para ver se eles podem confiar, se não podem, né? E na criança atípica é muito mais isso, né? Porque ele é uma criança que tem muito mais dependência. Então, isso é muito mais importante para eles, a segurança, esse vínculo, né? E essa rotatividade realmente acaba desregulando, né? Porque tudo que é novo dentro de uma criança atípica é conflituoso, é muito diferente, é assustador, né? Causa medo. Então, essa troca e essa falta de vínculo dentro é muito complicado, né? E quem consegue manejar esse vínculo mesmo, de fato, para fazer o trabalho pedagógico específico, é um profissional, né? Que compreende todo o manejo que ele precisa ter para poder estabelecer esse vínculo, para poder trabalhar e fazer todo o manejo individual, né? Sim, é estratégico, né? Até para o desenvolvimento da criança. Sim. Esse vínculo, né? Você foi falando, eu fui lembrando aqui que aconteceu justamente com meu filho. Né? Ele teve esse prejuízo quando teve alguns anos atrás, né? Ele estava numa escola e aí teve uma troca, porque era um cargo temporário desse profissional, e aí teve um remanejamento depois, nas férias, gente, nas férias, né? Que ainda você está no mesmo ano letivo, né? E aí quando voltou, era um outro profissional e zerou, assim, né? Tudo que ele tinha desenvolvido, tinha ganho mesmo de potência ali, ele zerou. Já aconteceu isso com meu filho também. De voltar das férias e aí trocou a professora e aí fica completamente perdido, não sabe direito o que faz, chora muito, pede para ir embora, diz que não gosta da escola, né? Toda uma situação, né? Com essas trocas. Sim, né? Eu acho muito ruim, assim, né? Mas, bom, eu queria falar agora, a gente avançando, assim, sobre essa questão polêmica, né? Da resolução. Vamos falar primeiramente da resolução do Estado de São Paulo, né? A resolução 129. E o que ela muda na prática? Muitas pessoas perguntam para mim, mandam lá no Instagram. Eu falei, Thiago, o que tá mudando? O que vai mudar? Qual que é dessa resolução? Eu queria jogar essa bola para você. O que essa resolução traz para a gente no ensino de São Paulo? Para nós, né, que moramos aqui no estado de São Paulo e as famílias que conseguiram na justiça o professor auxiliar especializado junto com esse aluno dentro da sala de aula, muda tudo. Para nós é retrocesso total, né? Porque o que a gente vê na maioria dos casos? Os municípios não têm a prática, a grande parte dos municípios não tem essa prática de contratar um professor auxiliar especializado. E aí, então, eles contratam os profissionais de apoio, que é exatamente essa explicação que eu acabei de dar. Então, esse profissional, ele não trabalha a parte pedagógica dessas crianças. Ele trabalha exatamente medindo ali os comportamentos, tentando atender eles nesses quesitos, na comunicação, tentando inseri-los nesse formato. Só que as habilidades e os potenciais ficam jogados, porque isso só consegue fazer um professor. E aí o professor regente, que a gente chama, né, não consegue dar conta dessa demanda, porque as salas de aulas hoje na escola pública, de anos iniciais, deve ter até 30 alunos, de anos fundamentais, anos finais, até 40, 35, ensino médio 45. Então, assim, a gente não dá conta dessa demanda. Então, ela muda muita coisa. Ela veio regulamentar um decreto, né, Thiago? Que, na verdade, vem sendo já uma política de Estado já há um tempo. E esse decreto é o 67635, que
legitima também um ato normativo de contratação de terceirizadas para poder pegar esse trabalho. Tipo, ele passa da SEDUC, né? Ele tira da responsabilidade do Estado e passa para uma empresa privada esse serviço. Então, quer dizer, mais um prejuízo que nós vamos ter, porque essas famílias vão ficar à mercê de quem, né? Se acontecer qualquer coisa. Um salário super baixo, que vai dar essa rotatividade que a Paty falou, que é um problema sério, né? Que vai agravar esses comportamentos dessas crianças que precisam criar esses vínculos para se sentirem seguras nesses espaços. E a questão do professor não ser reconhecido de jeito nenhum. Então, quando ele joga a Resolução 129 regulamentando o decreto, para a gente é realmente ele dizer: nós não vamos ouvir o que as famílias querem, nós não vamos ouvir o que as crianças estão pedindo, porque é uma política de Estado bonita. Olha, a gente vai oferecer o AEE, o professor de ensino colaborativo, que é um por escola, que não fica dentro da sala de aula e que vai fazer esse intermédio entre professor regente e professor da sala de recurso, e junto com o profissional de apoio. Por que o profissional de apoio? Esse profissional de apoio não pode trabalhar pedagogicamente com essa criança porque ele não tem formação adequada, né? Assim, especializada. Então, não faz sentido nenhum ter um por escola, que, por exemplo, tem 3 turnos, que tem uma rotatividade de mais de 1.000 alunos na escola toda, que a gente deve ter aí mais de 50 crianças, né? Que a gente tem provavelmente sem laudos e com laudos, né, dentro dessas escolas. Sim. Então, para nós, veio como um tiro no peito. E, tipo, você não quer nos ouvir. A família está pedindo, nós estamos pedindo já faz tempo que você reconheça esses professores. Exato. O juiz já disse que tem que ser um professor. A justiça já está dizendo. E o mais engraçado é que eles dizem que a justiça pode ter sido interpretada errado, porque a política de Estado que ele está oferecendo é muito legal, é muito boa. Vai ampliar o quadro de profissionais? Vai. Mas não de qualidade. E a gente não quer uma coisa ampliada sem qualidade, sem realmente atender a educação inclusiva, que ela seja de verdade. Então, quando ele vem e regulamenta, a gente fala: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Porque o judiciário pode entender, ele não entende que o PAE, é diferente do professor auxiliar especializado, que também tem a nomenclatura de PAE. Então, como é que a gente vai provar isso para ele? Como é que a gente vai fazer com que o judiciário também entenda que é super importante esse professor auxiliar especializado dentro da sala fazendo esse trabalho conjunto com o regente? A verdade é Perfeito. que tem que fechar tudo, né? A inclusão, você tem que fechar quais são os funcionários, quais são as atribuições de cada profissional, né? Porque senão fica tudo muito bagunçado. E aí o que acontece é que cada gestão acaba fazendo da sua forma. Perfeito. Né? Não existe uma regra que realmente seja cumprida. Olha, existe este profissional, e nós, todas as escolas, vai ter um sistema, né, inclusivo, como ele coloca, né, no decreto, mas como vai ser feito isso? Perfeito. Como? Porque da forma como tem sido feito, né, até então, como ela falou, são professores terceirizados, o município usa professores que são... esqueci a nomenclatura, substitutos? Esqueci a nomenclatura que é usada, mas são professores que são contratados para substituir falta, né, do professor regente. E esses professores que ficam ali para esperar a vaga, eles estão sendo colocados para ganhar como auxiliar na sala de aula. Vocês falaram uma coisa muito interessante, que é de nos escutar, né? Seja as famílias, principalmente, mas também os profissionais, enfim. E é tão interessante essa falha, essa lacuna que a gente vê em construção de política, né? A gente está fazendo hoje o recorte sobre política educacional, política da educação inclusiva, mas como se constrói política sem ouvir o público, né? Eu tenho até uma publicação que fala isso, né? Não se constrói política pública sem o público. E é o nada sobre nós sem nós, né? Eu, mais uma vez, né, dividindo uma questão particular. Quando a gente fala de comunidade escolar e de inclusão, vislumbrando aqui, hipoteticamente, uma escola inclusiva e com poder público, né? A gente pensa também numa formação continuada para a comunidade daquela escola. Sim. Que passa também, por isso que eu vou falar que eu vou dividir uma experiência pessoal, pelo zelador, pelo porteiro,
pela merendeira. Todo mundo precisa saber o que é inclusão, saber as questões das deficiências, os manejos, enfim. Eu costumo dizer que nem todo lugar vai ter estrutura, mas todo lugar vai ter pessoas. Nem todo lugar vai ter uma rampa, nem todo lugar vai ser possível. Lógico que a gente tem que brigar para ter as estruturas, né, os materiais, mas todo lugar vai ter pessoas. E se tem pessoas capacitadas para inclusão, a gente vê a inclusão acontecendo. Com meu filho, uma das escolas que ele passou, a pessoa que fazia a inclusão dele era a merendeira. Justamente porque ele tinha questão de seletividade alimentar. Então era merendeira, uma senhora que não tinha o ensino superior, mas ela tinha na história dela, né? Uma criança, enfim, ela emprestou, né? Então a escola começou a ouvir ela em umas determinadas questões. E agora eu vou também falar, já que a gente está na polêmica do decreto, falar sobre da resolução, falar do decreto, que muitas pessoas colocou em pé de igualdade. Então, esse tal decreto 12.686, que é o decreto federal. E ele está mesmo em pé de igualdade? Ele está em algum lugar falando do fechamento das APAES. Tem esse conflito entre resolução e decreto. Vamos falar um pouco disso. Qual que é a impressão de vocês? Então, de acordo com o decreto, né, 12.686, para mim, assim, no dia que eu li, eu fiquei muito triste. Para mim foi um tiro no pé. Por quê? Porque ele traz ali a questão por profissionais de apoio, assim como a resolução 129. Então, ele não está falando de especializações. Mas a gente precisa pensar que esse decreto é a nível nacional. Nós não estamos falando de Estado, né? O Estado, ele já está acima porque é o Estado mais rico. Então, aqui as famílias já tinham conseguido um direito que está garantido por lei, colocar o profissional especializado em sala de aula. Elas estavam lutando e conseguindo esse direito. Então, nós já estamos acima do decreto. Não tem necessidade da gente imaginar que isso vai se igualar ao decreto, porque se é um decreto nacional, a gente precisa estar igual ao decreto nacional. Isso é voltar para trás, isso é retrocesso. Então, a gente precisa entender que ele é a nível nacional, que tem estados que não tem o AEE, que não tem o profissional de apoio e que não tem condições também, dinheiro suficiente para ter um professor especializado. Então, a gente precisa entender como é que essas políticas públicas também, dentro desses outros estados, estão sendo feitas. Então, a gente não pode falar pelos outros estados, a gente tem que falar pelo nosso. Em relação às APAES, o decreto não traz nada sobre as APAES. Ele diz o seguinte, que preferencialmente as escolas, a escola de ensino, essas crianças deverão estar na escola de ensino regular. Preferencialmente, não absoluto, né? E a gente tem que pensar aí nas palavras, porque elas fazem toda a diferença. Quando eu falo preferencialmente, é porque eu dou condições de você de escolher se você quer que seu filho estude na APAE ou se você quer que ele estude no ensino regular. Sabemos que hoje a inclusão, para ela ser realmente efetivada, essas crianças precisam estar nas escolas regulares. Obviamente que os pais têm o direito de escolher. Ah, mas eles não têm ainda condições, ele está sofrendo muito ali naquela escola. Tá tudo bem, se ele quer manter essa criança na APAE, nas escolas especializadas, tá tudo bem. Só que ela tem que ser um braço. A APAE, ela tem que ser um braço da escola regular. Ela estar com a gente junto, como reabilitação, porque ela não vai ser fechada. A APAE não pode ser fechada. Ela é extremamente importante na vida dessas crianças, né? Das famílias que têm esse apoio também, né? Então, a gente sabe que ali eles têm todo o atendimento necessário. Tem ali um psicólogo, tem ali o terapeuta, tem ali várias outras, a multidisciplinaridade que tanto dizem. A gente não consegue levar isso para dentro de uma escola, porque a escola, ela é para trabalhar as habilidades escritoras, resoluções de problemas e a escrita, tá? O currículo nacional. O currículo nacional, exatamente. E aí, eu não posso também falar que vai ter uma classe multidisciplinar dentro dessa escola para fazer esse atendimento. Nós já temos as escolas especializadas, a APAES, porque a gente não trabalha em conjunto. Então, eu acho que talvez o decreto tenha confundido, né, algumas pessoas nessa questão, porque eles não trazem a visão das escolas especializadas ali. Ele fala que essas crianças têm que estar preferencialmente matriculadas nas escolas de ensino regulares. Então, a gente entende que não vai fechar as APAES. Mesmo porque, né, vamos falar matematicamente, né? As escolas mal conseguem suportar toda a demanda que se tem. E aí vai fechar a APAE como? Como ela vai
sustentar abordar todo mundo, né? Sim. Sustentar todo mundo dentro. Então, matematicamente já é algo impossível. E é como a Priscila falou, você tem que a educação, ela tem que trabalhar em conjunto. Não existe essa diferenciação, não pode isso. A educação é para todas, para todos, é para o ser humano. Então, a escola especializada, ela tem sim que andar de braço dado, de mãozinha dada com a escola regular. Mesmo porque, assim, todas visam o desenvolvimento humano. Porém, a escola regular, ela vai priorizar o currículo nacional. As crianças, elas têm que estar no primeiro ano com tal idade. Elas ficam elas passam, elas têm todo aquele conteúdo a ser aprendido. E tem muitas crianças que não conseguem acompanhar a escola regular, Sim, né? perfeito. Então, não tem como você fechar com as escolas da APAE, porque tem muita criança que não vai conseguir acompanhar e o ensino regular não vai conseguir dar esse respaldo, né? Porque já começa pelos decretos, pelas resoluções, né, que eles colocam aí, unificando 2 profissionais importantíssimos, né? Quando, na verdade, a criança precisa dos 2, porque um é para AVD, o outro é para manejo pedagógico. Né? E nas APAES acontece isso, as escolas especializadas acontece isso, mas a maior diferença é que na escola especializada você vai trabalhar com a criança dentro das habilidades que ela precisa desenvolver, muitas vezes referente à AVD e não ao currículo nacional. O que é importante para ela, muitas vezes, não é aprender a ler e escrever, mas é aprender a ter um pouco mais de autonomia para fazer as atividades diárias. E a escola regular não vai ter esse olhar. Por isso sim, que tem que estar as duas juntas. E eu entendo que, por exemplo, quando a gente joga essa condição para ele de dar conta de algo, a gente também mostra a capacidade dele de também, às vezes, conseguir se comunicar de uma maneira diferente, né? De ter esse contato com o currículo também, de uma maneira que ele consiga estar inserido dentro do mercado, de estar junto ali, né, com as pessoas. Porque a escola regular que vai dar essa possibilidade de mostrar esses caminhos diferentes também. Mas isso já não acontece, né, Sim, Pri? E ainda vai tirar o profissional, vai unificar 2 profissionais, aí vai acontecer menos ainda. A gente precisa propor, né? Ou melhor, a gente já propõe. O Estado precisa entender que a gente precisa avançar em alguns temas, né? Em pensar em outras possibilidades, por exemplo, né? Em salas adaptadas, sensoriais, em um maior investimento em recurso, pensar na demanda neurodivergente, enfim. Eu estava falando com a Priscila, porque já falei aqui em alguns episódios, quem acompanha já ouviu, pelo menos em 1 ou 2 episódios, de um relato meu pessoal. Que eu passei anos numa escola sem saber que eu tinha TDAH, enfim. Então, passei anos numa escola sendo aquele aluno da reunião. Que vocês acham que já fizeram reunião com os pais? Vocês como professora? Eu falo, esse aluno aqui é muito inteligente, mas ele fala demais, ele não para quieto, ele sobe e gruda chiclete, não sei o quê e tal. Fui eu, durante muito tempo. Mas eu era uma criança, um adolescente que aprendeu inúmeros instrumentos sem ir para a escola, de forma autodidata, enfim. E só foi quando eu mudei de escola, uma escola que tinha um olhar mais inclusivo, que eu deslanchei. E aí eu fiz parte de grêmio estudantil, fui monitor, fiz FUVEST, enfim. Então, olha a diferença. Passei... né, do prézinho, né, do pré, sem revelar a idade, mas já revelando, do pré à 8ª série, nesse vai e não vai. Até eu chegar no 1º, 2º, 3º colegial e mudar todo o mindset, assim. E como é importante, né, você ter conseguido uma instituição, uma escola que pudesse ter enxergado as suas habilidades de verdade. E é sobre isso que a gente, né, vem trazendo. Porque essas crianças e esses adolescentes têm potenciais incríveis, incríveis, que eles mesmos duvidam que eles têm. Sim. E aí, quando eles começam a desenvolver, tudo melhora. Né? Eles se regulam melhor, eles começam a entender o processo dele, o que traz essa estresse, o que ele não gosta, né? E isso é muito importante. Isso só se faz, gente, realmente com esse elo. Não adianta a gente achar que a educação inclusiva ela vai nascer do nada. Não adianta a gente achar que isso vai acontecer, porque nós temos uma sociedade ainda muito conservadora, que ainda está tudo dentro das caixinhas. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente precisa começar, assim, lutando para
ter o diagnóstico, lutar para ter o profissional, para ter o professor, né? E fazer ele ser incluído mesmo dentro da sociedade por meio mesmo das escolas, sejam elas da especializada, sejam elas das escolas ou das duas juntas. Ou das duas. É o que a gente sonha, né? É o sonho. Né? É o nosso sonho. É o sonho. Porque assim, você falou de uma realidade, eu vou falar de uma realidade bem atual, tá? O meu filho, ele frequenta o Centro Té em São Paulo, né? E eu vejo as mães sentadas num espaço de cowork, que é um espaço para as mães poderem fazer alguma coisa, ter alguma atividade, e eu vejo as mães sentadas ali fazendo atividade de escola para entregar na escola, porque é o mínimo que a escola precisa para passar o filho dela de ano. Olha só. Entendeu? E o menino, a criança não sabe nem escrever, mas a mãe tá lá fazendo trabalhos complexos de ensino médio. Olha só. Entendeu? E que não tem necessidade, viu, Paty? Porque a gente tem um currículo, se a gente for analisar hoje, um currículo maravilhoso que eu tenho assim, até dor no coração de falar o quanto a gente está sofrendo com essas plataformas digitais, né? E a gente tem um currículo, eu até comentei já com o Thiago, que antes da BNCC, nós já tínhamos um currículo que trabalhava por meio de habilidades, que é espiral, Sim. que ele vai se aprofundando ao longo do tempo, né? E aí, de repente, vem a BNCC falando, olha, tem que trabalhar as habilidades. E nós, no estado de São Paulo, já estavam há 10 anos já fazendo esse trabalho. Sim. E aí, as plataformas digitais chegam acabando com esse currículo nesse formato. E é muito perigoso. Por quê? Porque é sobre isso. Então, por exemplo, mesmo que o aluno não saiba ler e escrever, ele tem outras habilidades que ele possa desenvolver. Exato. Porque não é só a linguagem da escrita. Não é só a linguagem, né? Então, a gente tem outras linguagens que podem ser desenvolvidas. E o professor, ele entende essa metodologia. Ele sabe como adaptar exatamente esse currículo para atender essa criança que talvez não seja oralizada, né? Que não tenha a questão verbal. Sim. Então, o nível 3, Thiago, ele tem capacidade de estar, sim, dentro de uma escola do ensino regular. Todas as nossas crianças e adolescentes têm capacidade de aprender. Tá? Então, assim, é um currículo muito extenso, que às vezes tem contas matemáticas, porque ele vai prestar um vestibular só. Não, mas é um currículo para a vida, não é só para prestar um vestibular. Né? A gente precisa entender como que ele vai se comportar diante de situações que está no dia a dia dele mesmo. Ir no mercado, comprar um pão para a mãe, sabe? Ter coisas no dia a dia que ele possa fazer e que ele vai aprender sim ali, junto, sem medo. Porque ali a escola, ali no ensino regular, ele vai ter esse contato com os outros colegas. As pessoas vão conhecer ele. Né? Se eu tiro ele desse convívio, o que vai acontecer? Eu vou impossibilitar ele de entender que ele tem habilidades para fazer aquilo. Mas Perfeito. Isso tudo só acontece também se tiver uma pessoa ali para fazer o manejo. Sim. Porque senão a criança fica solta pela escola, mas é exatamente sem nenhuma atividade, por isso, né? A luta pelo professor auxiliar especializado, porque ele vai exatamente isso. Por exemplo, eu que sou professora regente, eu adapto o currículo da forma que eu acredito que ele consegue. Só que eu tenho 40 alunos na sala. Eu não vou conseguir sentar perto dele e falar, olha, fulano, você precisa fazer desse formato. Porque mesmo que eu adapte, ele precisa de alguém para sentar do lado dele para acompanhar essas atividades junto com ele. Sim. Às vezes ele precisa que faça leitura para ele realizar, né? Eu preciso, às vezes, ele não é alfabetizado, eu preciso mostrar para ele que a questão de falar para ele escrever, para ele entender o som da palavra, da letra, porque tudo isso vai fazendo sentido para ele, né? Eu alfabetizei um aluno, eu e a professora auxiliar, esse ano, na 2ª série do ensino médio. Nós alfabetizamos ele com 16 anos. Ele está alfabetizado hoje. Sabe com o quê? Com as cantigas do trovadorismo. Olha, que em legal. relação às rimas. Né, que a gente tinha As também rimas a questão são do ótimas, parnasianismo, dos períodos. Então, a gente conseguiu, dentro dessa questão das sílabas poéticas, que era separação silábicas, alfabetizar ele dentro desse processo. Quer dizer, olha... E ele entendeu o que era período trovadorismo, entendeu o que era período parnasianismo, e ainda foi alfabetizado dentro desse processo. Entende? Bacana. Então, assim, o tanto que quando a gente tem
um outro braço com a gente também dentro da sala facilita o trabalho. Sim. Mas para tudo isso acontecer também precisa de muita conscientização. Sim. Porque a gente vê aqui, com o Mãe Onça, a gente vai em algumas escolas, dar palestra, conversar com professoras, conversar com as famílias, né? E falar sobre inclusão, falar sobre dessa união da família com a escola e tal, né? E a gente viu em alguns equipamentos que os gestores nem sabiam direito sobre a lei, sobre resolução, entendeu? Não sabia que o aluno tinha direito a um professor auxiliar especializado. Aí você fala, poxa, mas tem a lei tal que diz isso, né? Não, mas nenhum aluno aqui na minha escola nunca teve. Entendeu? E aí eu fui numa outra palestra e tinha 3 gestoras, né? E elas falando, não, porque na minha escola acontece, porque a inclusão é assim, assado. Aí fui lá pegar o microfone, né? Fui lá e falei, escuta, lindo o trabalho de vocês, maravilhoso, mas eu queria saber o porquê que só na escola de vocês que acontece. Porque eu tenho um grupo com muitas mães que eu escuto reclamações todos os dias, referente a não acontecer nada disso que acontece na escola de vocês. E a resposta que elas me deram é que inclusão dá trabalho. E nem todo mundo quer fazer. Então, a gente também precisa dessa conscientização de que todos entendam que é necessário, Perfeito. que faz parte da nossa realidade hoje. Entendeu? Foi feito estudo, as coisas vão se aprimorando e vão se desenvolvendo, né? Então, não dá para a gente dizer que a educação é a mesma de 20 anos atrás. Não, a gente verdade. precisa estar sempre aprimorando como qualquer outra área, né? E precisa de conhecimento, né? As pessoas têm que Sim. estar atentas. Tem muitas escolas, pelo menos eu observo, vou pegar aqui o cenário de Mauá, né? Que é uma cidade com 500 mil de habitantes, né? E a gente vê que muitas escolas também têm a sua gestão Engessada. própria. Então, assim, algumas escolas, de fato, acontece a inclusão, não no ideal, mas muito próximo daquilo. Eu conheço, já veio 2, 3 escolas aqui estaduais que eu já visitei, que eu conheço um trabalho e que são boas, sabe? São boas. Sim. Mas também já veio também aqui mais que o dobro desse número de escolas muito ruins, muito abaixo. Precária, Né? Mas na precariedade mesmo, assim. Eu costumo brincar que é assim, não tem aquele, eu não vou fazer propaganda não, mas não tem aquele quadro de um certo programa que ele pega um artista e aí ele faz um cômodo como era da vida do artista. É uma sala, ou era o escritório, aí o artista entra, aí ele fala, nossa, tô emocionado, é do mesmo jeito que quando eu era criança. A gente passa toda vez esse mesmo sentimento quando a gente vai votar. Que quando a gente vai na escola do estado, é a mesma coisa. É o mesmo sentimento. Eu falo, olha, era aqui onde eu sentava, era aqui. Porque não evolui Exatamente. a estrutura, enfim, nada. Tanto é que eu acho que até tem alguns professores lá que eu vejo que é da mesma época. Então, assim, a gente precisa falar em reciclagem, falar em evoluir, tanto a parte arquitetônica da escola, quanto as formações continuadas. Enfim, eu acho que a gente precisa avançar. Formação continuada de verdade, né? Não só umas palestrinhas. A gente está enfrentando algumas barreiras também, né? Uma agora, formação no estado pedagógica das formações. verdadeira. É muito triste, porque eu acho que a ciência precisa caminhar junto, como você Exato. trouxe no início. A base, né, o chão é super importante. Então, as pessoas que têm as vivências são super importantes colocar, para que a ciência possa juntar isso e se tornar realmente algo que seja tanto da sociedade quanto daquelas pessoas estudiosas que estudam para saber qual o melhor resultado ou qual o melhor caminho a se percorrer, né? Não é simplesmente pegar uma política de Estado, pegar pessoas que entendem de educação inclusiva lá em cima e achar que isso é o ideal e tem que ser nesse formato. Então, a gente precisa estar correndo esses riscos, né? De não entender quem está, não atender, não ouvir quem está no chão e somente olhar para a ciência também, que é super importante, mas também que não consegue
criar Na verdade, essa união, é né? isso que eu ia falar. Tem que ter uma mistura uma aí, sinergia, né? né? Tem que ter os Mistura, dois né? trabalhando. Para saber o que realmente Sim. precisa, né? Porque a Você gente não tá faz ali no um- chão da escola, a gente sabe o que realmente está acontecendo, Sim. né? As famílias Sim. estão sabendo que estão sofrendo, estão A tendo gente que ir não faz uma adaptação de um trabalho só com o pedagógico. Você Exato. precisa saber quais são as limitações Sim. que aquela síndrome traz, que aquele transtorno Perfeito. traz. Sim. Então, de qualquer forma, mesmo sendo educadora, a gente está sempre estudando a área da saúde Sim. para poder fazer a Tudo cai na inclusão. escola. Eu falei esses dias, até num ambiente que não era da educação, mas defendendo a educação nesse sentido. Porque tudo cai na escola. As vulnerabilidades sociais, Sim. é o professor que, em tese, não é para dar, mas é em tese que dá conta. Tudo cai na escola, né? Muitas vezes isso é uma fala que todo mundo sabe num país tão continental e tão desigual socioeconomicamente falando, né? Que uma criança faz as refeições na escola, a mãe precisa da escola para ter essa rede de apoio, porque é uma mãe solo, então Sim. deixa a criança na escola para lavar uma roupa, ou para trabalhar, ou para fazer, enfim, a sua vida acontecer. Então a escola, e não é à toa que as escolas estão na comunidade, porque ela faz parte da comunidade, ela dialoga com o território, né? Então a gente precisa olhar com mais carinho para a escola, acho que é fundamental. Bom, falando em memórias, falando em várias questões, a gente vai falar agora do momento que nos toca, que é um quadro que eu gosto bastante. A gente tem agora uma logomarca para falar desse quadro, que é o quadro de memórias. Falar um pouquinho de vocês, da história de vocês, o que trouxe vocês até aqui. Então, bora lá, vamos para cima. E aí? Essa é a minha. Isso aí é a minha rede de apoio, né? Minha base. Eu acho que quantas famílias, né? Quantas mães, né? Principalmente com a maternidade atípica, sofrem, né? A perder essa rede. Às vezes elas perdem no meio do caminho as redes de apoio. Sim. Eu achei muito importante trazer porque, assim, para mim isso é a base de tudo. A gente ter essa rede de apoio é muito importante, né? E é isso, assim, a gente sabe o quanto é difícil, né, para uma mãe atípica, sozinha, solo, ter que enfrentar, né, tantos caminhos. A gente sabe que o direito está lá, mas ela tem que lutar para garantir, sendo que já deveria ter ser oferecido, né? E para mim essa rede de apoio ela é fundamental. Então, me toca porque eu fico triste em saber que a gente tem pessoas que não têm e que às vezes tem e perde isso no caminho. Quando percebe que tem uma criança que vai precisar de mais atenção ainda, né? Verdade. Ao invés de ter mais acolhimento, essa pessoa é abandonada. Então, isso me toca bastante. Quem é essas pessoas? É Quem minha são essas mãe, pessoas? né? O meu esposo, o meu cunhado, a minha irmã, minha sobrinha e o esposo dela. Legal. Bebezinhas. E a minha filha, né? A Ayla, que é minha... Esse rapaz bonitão aqui eu já vi em algum lugar. Viu? Eu já vi em algum lugar. Obrigado. Próximo. Opa! Esse aí é uma lembrança também minha que me toca muito. Essa é um grupo de alunos que eu finalizei em 2023. Eu peguei eles desde o 8º ano, acompanhei a trajetória deles e no final do 3º a gente fez uma viagem para São Paulo. E foi uma memória muito legal, porque assim, é uma saudade que eu tenho que eu conseguia construir com o currículo que a gente tinha. Eu conseguia me movimentar, sabe? Eu conseguia fazer coisas diferentes, eu conseguia trazer uma bagagem de uma visão um pouco diferente de tudo aquilo que eles viviam, sabe? Saindo um pouco desse currículo, né? Engessado, que é só vestibular, que é só prova, que é só concurso, mas trazendo ali as vivências das possibilidades que eles podiam ter, né? E o universo que eles podem conquistar ao lado deles, cuidando um dos outros, cuidando do seu próprio ambiente. Então, foi assim, foi um momento que me marcou muito. Foi essa minha trajetória aí com eles. Que bacana. E sem sombra de dúvida, marcou para eles também, né? Quem aqui não é aluno e não lembra sempre de um professor, de uma professora, e vem sempre, né? A gente perde até o nome quando a gente é professor, né? Sim, perde. Essa é uma... Mas ganha o título, né? Sim, eu amo muito o que eu faço, sabe, Thiago? Eu falo que eu sou uma professora muito idealizadora.
às vezes romântica, né? Romantismo, mas não romantismo de um formato que não esteja com o pé no chão. Eu entendo a realidade e eu busco alternativas para que eu possa construir exatamente isso, sabe? Criar esses caminhos e dar essa visão de possibilidades que ele tem, né? E é tão interessante, até aproveitando o gancho, né, de uma lembrança, é tão legal quando você faz por fazer, mas o resultado, você tem um impacto, né? Uma vez eu dei aula num cursinho comunitário, popular, pré-vestibular, e aí, né, foi alguns meses, enfim. E depois, eu acho que de uns 3, 4 anos, encontrei um rapaz, mas já tava até de barba já. Aí falou, professor, eu passei na faculdade aquele ano, que não sei o que, tô cursando e tal, acho que era engenharia. E eu fiquei tão feliz, assim, porque eu nem lembrava, pra ser sincero, né? E porque eram várias turmas, né? Sim. E aí, quando ele veio com esse feedback, eu fiquei muito feliz, assim. Eu tenho um feedback também bem legal, porque eu dei aula numa escola especializada, né? Eu trabalhei em 2 escolas especializadas. E aí, eu tive um aluno que eu ficava com ele na hora do almoço. Ele não era meu aluno da sala. Eu chegava, eles estavam almoçando, eu dava o apoio, depois a gente dividia as salas. E aí, já tinha saído da escola há mais de um ano, acho que uns 2 anos já. E aí eu estava num restaurante. E aí, de repente, eu senti, sabe? Aí eu olhei e ele falou, pô, Patrícia? E aí eu falei, meu Deus, não acredito! E aí ele era deficiente intelectual, né? Tinha toda uma limitação, porque era uma escola de múltiplas deficiências. Então, nossa, meu olho encheu de lágrima na mesma hora, que eu falei, meu Deus, você lembra de mim? Não acredito. Muito que legal. Delícia. Essas lembranças são incríveis. Vamos avançar a próxima. Opa! Essa aí é uma coisa que eu gosto de sempre fazer. Eu gosto de celebrar a vida, né? Eu acho que isso é um brinde, né? É um brinde que a gente precisa aproveitar mesmo, cada minuto, cada segundo que a gente está aqui. E eu gosto muito de celebrar. Então, eu acho que fica essa mensagem mesmo, um brinde à vida. É isso. Ótimo. E a gente precisa, viu? A gente, com o estresse do dia a dia, com tantas coisas, a gente... E eu falo até para nossa comunidade mesmo, que a gente sofre mesmo, né? E é real, né? Mas a gente também precisa valorizar os pequenos ganhos, né, do dia a dia, parar um pouco, contemplar, se ajudar, olhar para o outro. Porque a gente fala muito de rede de apoio, mas até esses dias eu estava falando... para pessoas conhecidas assim, a gente fala de rede de apoio, mas quando a gente também precisa ser rede de apoio, né? E muitas vezes é isso, né? A gente precisa e precisa estar, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental e é importantíssimo. Bora lá? E essa é a minha pequena, né? Uma lembrança que foi, assim, chegou inesperado, porque a Ayla chegou com 7 meses, né? Eu tava com 32 semanas, bem no auge da pandemia. E foi um marco para mim. É um momento que me toca, porque eu pensei que eu ia perdê-la, né? Oh, meu Deus. E a Ayla veio nesse processo, assim, sempre trazendo muitas recordações boas e de muita superação. Muita superação. Legal. A nossa pequena hoje já está com 5 anos. E está também, né, no processo de investigação, porque ela apresentou transtorno de processamento sensorial aos 3 anos. Mas agora a gente vem na investigação, se tem autismo, né? Se tem ali uma altas habilidades, ela é muito ansiosa. Então, há todo um processo de muito cuidado, de investigação. E eu sabia, assim, quando a minha luta pela educação inclusiva começa antes da Ayla. Começa em 2019, quando eu vejo uma criança sofrer. Eu era coordenadora de uma escola e eu vi que essa criança estava sofrendo muito. E aí, então, eu decidi lutar por essa criança. E várias coisas aconteceram nesse processo. E aí, quando eu ganho esse processo e tenho a oportunidade, de repente, de retomar o lugar que eu estava, a Ayla chegou, assim, eu fiquei sabendo que eu estava grávida, e aí então eu simplesmente falei, não vou voltar, né, vou cuidar da minha gravidez, vou cuidar de mim e dela. E aí a Ayla vem, antecipa, e aí eu sei que toda prematuridade pode trazer, sim, né, tem uma probabilidade maior de desenvolver um transtorno do que uma criança com 40 semanas, né? E aí eu fiz todo um trabalho com ela e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, acabei sanando algumas coisas com ela.
Mas, obviamente, que a gente não tem controle, né? Sim. Tudo. E era tão engraçado porque as pessoas falavam assim pra mim na minha gravidez: nossa, que venho com muita saúde. Eu acho essa fala um pouco clichê, né? Mas as pessoas falam isso, eu acho que não sabe nem, talvez, a proporção que isso chega, né, pra uma mãe. Mas eu falava, mesmo que ela não vier com saúde, eu vou estar aqui para cuidar dela, porque eu quero ela nos meus braços. Então, eu sempre soube que eu teria uma maternidade, mesmo que fosse atípica ou típica, eu teria muita força para lutar. E aí, chegou em todo esse caminho, todo esse percalço. Ela está com 5 anos. E é a minha vida, é a nossa vida. E estamos aí junto, né, agora, por mais crianças, Sim. né? E mostrar que é possível, assim, que a gente está junto, a gente se acolhe, né, Paty? Eu acho que é isso, é um acolher o outro, é cuidar de quem cuida mesmo, né? E é isso, as nossas redes de apoio são importantes, mas a gente pode criar redes de apoio também, mesmo que a gente tenha sido abandonado pelas principais redes que estavam ao nosso lado, mas que é possível criar outros laços. Sim, é possível. Perfeito. É o que eu digo. Próximo. E aí é ela, né? Aí, ó. Tô falando dela aí já, aí, ó. 5 anos, é a nossa razão da nossa vida, né? Tudo que hoje a gente respira é tentando trazer um mundo melhor para eles, né? Sim, sem Acho sombra de que dúvida. É isso. Pensar nas crianças, né? Sim. Como diz a música. Obrigada. Vamos lá? Ah, essa é minha, hein? E aí? Então, deixa eu contar. Conta pra gente aí. Eu queria, com 12 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser artista para poder montar uma ONG e tirar as crianças da rua. Olha só. E aí, depois acabei na hora de fazer o vestibular, acabei indo para pedagogia, né? Não fiz a tal da artes cênicas, mas eu sempre tive essa coisa da arte dentro de mim. E esse aqui é a Cidade do Livro, Olha. que é um passeio pedagógico de incentivo à leitura que tem em São Paulo. E nesta minha oportunidade, porque assim, 20 anos de educação, eu trabalhei em diversos setores, né? Trabalhei com adolescente infrator, com escola especializada, com passeio pedagógico, com recreação, já me vestia de palhaço, enfim. E a Cidade do Livro me marcou porque essa personagem aqui, ó, que é a Dona Maricota, eu fiz ela algumas vezes. Ai, que então, legal. além de fazer todo o trabalho educacional, eu ainda fazia a parte artística, que era lá o meu sonho, que sempre curti, sempre gostei. As minhas aulas são muito artísticas. Eu gosto de colocar as crianças para fazer teatro, cantar, tocar. Né? Então, eu acho que eu quis trazer por conta disso, porque é uma unção do que realmente me realizou com o que eu idealizei na minha cabeça quando eu era mais nova. Que legal. Vamos lá, próxima? Ai, essa. Então, meu filho também é prematuro, né? Ele nasceu de 31 semanas. E só que ele nasceu com uma bactéria no organismo dele. E aí a bactéria estava no meu organismo, não foi diagnosticada a tempo, passou para o organismo dele, por isso que ele acabou nascendo prematuro. Minha bolsa estourou, era puro sangue. Então eu estava com muito medo de perder ele, eu saí de casa com muito medo de perder ele. E essa foto em específico, ela é a volta a casa. Foi quando a gente voltou para casa. E essa é a minha irmã, que é o amor da minha vida. Eu desenhei ela quando ela estava na barriga da minha mãe. Olha que declaração bonita. Viu, minhas irmãs? Vocês estão vendo aí? Eu vou fazer um recorte da declaração de irmãs. Né? Apesar que a gente se ama também. Beijo. Ela é muito o amor da minha vida, né? Que legal. Eu desenhei ela, meu tio chegava, eu ficava com a minha avó e meu tio falava assim, filha, ele chegava do serviço, né, à noite, falava, qual a parte que o Papai do Céu fez da sua irmãzinha hoje? Então, todos os dias eu desenhava uma parte. Ah, hoje ele fez a unha, tio, hoje ele fez aqui, ó, esses pelinhos aqui do olho, né? Porque eu tinha 5 anos quando a minha mãe engravidou. E aí, enfim, a gente tem uma ligação muito forte, pode ver que a emoção dela é a mesma que a minha nessa foto. E por isso que eu trouxe ela, por conta da emoção da minha irmã, por conta da volta à casa do meu filho, que sempre foi o meu sonho.
também. Os meus 2 maiores sonhos na vida era ter uma ONG e ter o meu filho. Que legal. Sempre esse foi os meus maiores sonhos. Próxima. E aí é a família, né? E aí eu fiquei pensando numa viagem, porque eu gosto muito de viajar, meu filho gosta, meu pai ama viajar, né? E aí eu trouxe essa foto porque é o meu filho, minha mãe, o meu pai, a minha irmã e eu, né? E essa viagem é uma viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro, que o Felipe programou. O meu filho programou essa viagem. Ele que negociou com meu pai a viagem. Não, vovô, nós vamos para o Rio de Janeiro. E aí o hiperfoco dele é trens, né? E metrôs. Olha. Né? Uma postagem que eu verdade. fiz, que é aquele trilho gigante. Você até falou que era Mauá. Ele queria ir lá para ver o VLT e para andar no trem do Rio de Janeiro. Então, não, vovô. Primeiro ele quis ir para Santos. Uhum. E aí essa viagem marcou porque a gente tinha feito uma viagem quando ele era bem pequenininho e a gente pegou uma turbulência no avião. E aí ele ficou com muito medo de avião, muito. E aí nessa viagem a gente conseguiu convencer ele. Então ele superou esse medo do avião, planejou toda a viagem. A gente fez todos os passeios no Rio de Janeiro de metrô, de trem, de VLT. Não usamos carro. Né? Porque ele vai no mapa, ele desenha mesmo. Olha. E ele programa tudo, né? E aí eu quis trazer porque é a minha família toda, né? Próxima viagem já sei que eu vou conversar. Conversa com ele é bom. E é um lugar lindo, né? É na Lapa, né? É na Lapa, É lindo aí. E foi até engraçado naquele dia, porque eu fui brincar com ele, escorregar, caiu ele. A gente fez uma baguncinha boa. E essa turma aí? Eu conheço, essa turma aí é o amor da minha vida também, né? Bom, o movimento Mãe Onça, como eu vou dizer? É a minha pilulinha de vida diária, sabe? Eu acho que entrar no grupo do movimento, conhecer a Dani, conhecer a Bruna e conhecer todas as outras que vieram, né, depois, foi maravilhoso. A Grazi, incrível. Enfim, não vou falar o nome, porque senão tem que falar o nome de mais de 20, né? Não dá. Mas essa foto em específica, ela foi muito emocionante, porque a gente trabalha muito no online, né? Dentro do Mãe Onça. Sim. A gente trabalha muito no online. E esse dia foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente. Nossa, que bacana. Então, foi na Lesp, ou não? Isso, foi na Lesp. Legal. Foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente. Então, muitas delas aí eu conheci nesse dia. Que bacana. Né? Então, eu quis trazer essa foto para mostrar mesmo esse amor que a gente sente uma pela outra, sabe? Essa dedicação que a gente tem uma pela outra. A gente é, de fato, uma rede de apoio, tanto entre nós, como também com as outras mães, né? Então, eu quis trazer porque o Movimento Mãe Onça é isso, né? Eu tenho a realização do meu filho, né, que eu sempre sonhei. Sim. Ele me trouxe a maternidade atípica e a maternidade atípica me trouxe o Mãe Onça. Olha que interessante, né? Nossa vida é um ciclo mesmo. Então eu achei interessante trazer essa foto, porque são todas. A Dani é minha irmã de coração, né? A gente era almas perdidas que se encontraram. Eu sou apaixonada por ela. E todas elas são muito especiais. Legal. Parabéns, Mãe Onça, né? Deixar nosso abraço a todas aqui. Faz um trabalho incrível, né? A gente que é de coletivo, de movimento, a gente sabe quão duro é, difícil, desafiador, mas é extremamente potente, né? Então, é muito engraçado, porque todo mundo acha que assim, mas vocês acham que a gente tá fora da realidade, né? É verdade. E na verdade nós somos mães atípicas muito na realidade, né? Sim. Eu sou mãe solo, né? Então, meu filho é nível 2 de autismo, nível 2, né? Mais o TDAH. E a gente está muito dentro da realidade. Por mais que a gente faça toda a correria que a gente faz, na verdade, a nossa vida é igual a de todas as mães que estão lá no grupo, né? Sim. Não é diferente. Quando a gente se coloca à frente de movimento, de coletivo, tem essa falsa impressão, né? Acho que de alguns, nem todos, mas alguns, de falar assim, não, acho que a vida tá resolvida. Ou não, pelo contrário. É que a gente sei lá, a gente se aventura e fala, tem um problema em casa e ainda vou...
Não sei o que acontece, mas é a nossa missão, nossa vocação. Mas a transformação social Isso, né? enche a gente, não é? grita. Não sei, pra mim é isso. Eu acho que o pessoal fala assim, ó, quando eu fui alfabetizado em casa, né? Por mais das minhas questões educacionais, eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe, inclusive, que não sabia que era mãe atípica, né? E um dos primeiros livros que eu li foi a Revolução Russa. Olha isso, uma criança. Então, Altas habilidades. É isso. né, a Thiago? gente já nasce assim, querendo saber mais, como o mundo né? se transformou. E é muito engraçado também, que aí entra naquele assunto que a gente está falando de conscientização, né? Porque, por exemplo, eu sou educadora, né? E aí, quando veio a questão da suspeita do diagnóstico do Felipe, eu escutei assim, ai, puxa, ainda bem que veio para você, né? Porque eu sou educadora, eu saberia o que fazer. Mas não, gente, não é assim que funciona, né? Não é porque eu sou educadora que eu detenho de todas as regras e saberes. A minha esposa teve isso, porque ela é psicóloga, Porque né? ela é psicóloga. Então o pessoal também achava, não, pô, ser mãe de tranquilo pra autista, você. tá tranquilo. Falso Os engano. desafios são os mesmos, né? É. De toda mãe, de toda família. Falando em maternidade, paternidade, eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço, que esse mês de novembro agora é um mês histórico, até informar vocês, se vocês não estão sabendo. Mandar um abraço aqui para meus amigos do Coalizão Licença Paternidade e da Liga Paternidade, da qual eu faço parte, que a gente conseguiu, né, a votação no Congresso favorável de 5 dias para 20 dias a ampliação da licença paternidade. Isso é um feito histórico para o Brasil, né? Como a gente fala, né? A gente pensar nas crianças e também colocar os pais enquanto papel, enquanto agente de cuidado das crianças. A gente minimizar essa sobrecarga da mulher, nessa responsabilização da mulher cultural que a gente tem de uma forma tão perversa, tão machista. Então, acho que fica aqui meu registro e meu abraço para todos da Liga. E é isso. Parabéns. Tamo junto. Aí agora eu quero voltar nos avanços e retrocessos, né? A gente falou da resolução e do decreto. Tem retrocesso, a gente sabe que tem, a gente pode até pontuar alguns a mais. A gente pode pontuar algum avanço dentro tanto do decreto quanto da resolução? Assim, eu considero avanço quando você regulamenta algo que é relacionado à lei. Então, vamos regulamentar essa lei que está aí, que é direito, né? Então, vamos trazer ela como política de Estado mesmo. Vamos fazer que ela funcione. Como a Paty trouxe, como que vai ser isso, como vai ser aquilo e tal. A resolução 129, ela traz mesmo algumas coisas relacionadas à EE, como que deve ser o PEI, né? Como que tem que ser o trabalho do professor especializado, dá direcionamentos. Isso é positivo. Mas o que ele não pode fazer é simplesmente não enxergar a presença desse professor auxiliar especializado como parte da Secretaria da Educação, tentando terceirizar esse serviço, tirar ele e passar para uma empresa que ele não vai ter esse contato. E tirar a especialização, né? E tirar a especialização, exatamente. Então, outra coisa, né, Thiago? A gente tem aí 13 mil professores que passaram no concurso como professor especializado, e ele está retirando essa pasta da Secretaria da Educação. Perfeito, bem lembrado. E uma das falas da SEDUC, por exemplo, é que não tem professor para ser contratado para ser especializado. Olha só. Tem 13 mil, né? Só tem 13 mil. E assim, eu acho que uma dos agravos que vocês trazem muito bem, né? Desses possíveis avanços e desses retrocessos, que eu vou também chamar de falhas técnicas, passa muito pela falta de ouvir a ponta, porque esse tipo de resolução, esse tipo de normativas, elas têm um impacto muito grande. Elas têm que ser construídas com audiências públicas, tem que ser construído com pares, com profissionais, com a comunidade, enfim, com essa escuta ativa qualificada, né? Sim. Acho que talvez, não sei se vocês concordam ou não, mas talvez esses erros, né, esses retrocessos e esses gaps, né? Tá aí na falta de ouvir a comunidade, principalmente a escola e os pais? Sim. Eu acredito que sim, na falta de ouvir e também na vontade de economizar.
com recursos necessários para que aquilo aconteça. Exatamente. A gente tem que lembrar que, assim, a última vez que nós estivemos na Seduc, né, eu com a outra mãe, né, atípica, eles disseram pra gente que o problema não é dinheiro. Não é a questão financeira. Até porque eles tinham acabado de fato, tirar, não é né, dinheiro, porque tem, 5% mas da educação, né? Lembrando, né? Então, ele não poderia mesmo alegar que isso seria uma falta. Então, por favor, né? Se esse não é o fator principal, o que eles estão esperando, Porque então, né? eu não vejo de outra forma. Eu vejo como economia mesmo. Sim. Porque você pega um professor especializado e um outro cuidador, que sim, esse cuidador tem que receber esses 80 horas de formação. Né? Porque ele pode ter o ensino médio, Perfeito. mas ele precisa de um mínimo de um conhecimento para poder fazer o manejo de banheiro, o manejo de almoço, né? de alimentação, de socialização. Né? O que a gente vê, o que a gente tem de muitos relatos é que as crianças ficam, por exemplo, a criança está em crise, ela fica correndo na quadra e o cuidador fica sentado olhando, porque ele não pode nem pôr a mão ele não na tem criança. capacitação mesmo. Sim. Agora, como é que você faz manejo sem pôr a mão? Me diz. Não tem como. Como é possível fazer manejo sem pôr mão na criança? Se ela está ali se autofragelando, como é que você não vai pôr a mão nela? Vai deixar ela se Entendeu? autodestruir, Exato. né? Só que aí uma das regras, uma das coisas que a gente escuta de relatos é: mas eu sou contratado como cuidador, eu não posso pôr a mão na criança. São coisas assim, né, que fogem da compreensão, né? E poderia ser resolvido de uma forma, não digo simples, mas de uma forma mais horizontal, né? Ouvindo e tendo uma participação mais democrática, né? Falar em democracia, uma das coisas que a gente fez nesse último no dia 1º, imagina, no dia 1º foi o quê? Foi as manifestações, foi os atos que teve mais em 20 cidades, né, do estado. E eu queria que vocês fizessem uma breve avaliação, principalmente da onde a gente participou. A gente teve uma participação bem importante aqui no ABC e teve outras, né, em outros pontos. Teve em Guarulhos, teve em Suzano, teve em Franca, em Ribeirão Preto. Bauru, São Carlos, Peruíbe, Sorocaba, Peró, Votorantim, Ribeirão Preto, né? Tivemos Indaiatuba, tivemos São Paulo. Tivemos várias cidades abraçando, né? E foi assim, foi um movimento que se consolidou ao longo do ano, né? De todo ano a gente vem trabalhando desde outubro essa questão, porque a gente entende que quando se tem o decreto, é porque eles estão pensando em regulamentar algo. Então, a gente antecipou isso, né? Em janeiro desse ano. Fizemos essas caminhadas em janeiro, só que com menos adesão das cidades e elas foram espaçadas durante a semana. E mesmo assim a gente teve um efeito, porque ele reconduziu os professores exatamente com essa questão de muito... Assim, as famílias estavam desesperadas porque as crianças já estavam sofrendo desregulação só de saber que não teriam os professores ali com eles. Então, ele faz a recondução, só que ele trabalha o ano todo para fazer a resolução e aí retirando de vez a presença do professor, né, auxiliar. E aí, como o movimento estava muito consolidado, a gente já estava, né, junto com as meninas do Movimento Mãe Onça também, com vários outros coletivos, com várias outras associações, a gente conseguiu unificar isso para um dia. Então, isso foi muito importante. Muito bom mesmo. Foi, assim, foi algo que realmente cresceu, foi algo que o pessoal falou, a gente precisa mesmo, e aí vem junto com o decreto, né? E aí tudo isso fomentou demais, mas o que a gente precisa entender é que São Paulo, nós não queremos que a resolução fique com esse formato, que ele precisa adequar o que está ali. E a gente precisa entender que está fácil. Não está difícil, não, porque ele já colocou ali que a escola vai ter um professor especializado auxiliar, mas a gente não quer um só, não. A gente quer um por turma que tiver aluno matriculado com as deficiências ou com aquilo que é necessidade deles para ser atendido e fazer realmente a inclusão de qualidade. Então, a caminhada foi muito importante, né? Foi várias cidades mesmo. E, assim, repercutiu, porque a imprensa esteve conosco. Sim. Né? Então, isso foi muito importante. Foi, então, foi bem legal mesmo. Porque a caminhada era isso, dar visibilidade e voz, né, para essas crianças e adolescentes, junto com as mães, fazer, assim, de várias vozes, uma só. Né? E é isso que a gente vem trabalhando para que isso possa realmente ser algo que fomente, né?
que as pessoas entendam que, a partir deste movimento, a gente vai trazer aí grandes fóruns de debate para estar aí nas audiências públicas, para que essas famílias possam ser ouvidas, para que os professores possam ser ouvidos, para que os pais possam ser ouvidos, né? Então, acho que é sobre isso mesmo. Olha, eu fiquei bem emocionada com o 1º de novembro, porque as meninas trabalham na defesa da educação, né? Sim. A gente trabalha na inclusão no geral, né, Tiago? Sim. E aí a gente está numa luta já grande e a gente sempre conversa dessa coisa da união, essa coisa de trazer todo mundo. E eu acho que esse dia 1º foi uma pontinha de esperança de que é possível reunir todo mundo, é possível ver todo mundo falando por uma só voz, sabe? Meu sonho é no dia 23, aquela Paulista lotada, porque a gente está falando de algo muito importante, né? Nós estamos falando de seres humanos. E quando você tira a possibilidade de educação, né? Você está tirando tudo daquele ser humano, daquele cidadão. Você está tirando tudo. Perfeito. Dele, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo existir esses atos, existir essa união. A gente conversou muito sobre isso, né, Tiago? De reunir os coletivos, de falar. Antes mesmo até da gente conhecer a Priscila. Foi mesmo. A gente já falava disso, já planejou até um fórum que acabou não rolando, né? De reunir mesmo os coletivos, porque é isso. Nós somos uma comunidade de pessoas com deficiência. Né? E a gente tem que estar trabalhando em prol delas em todos os âmbitos, né? Educacional, saúde, social, mercado de trabalho. Sim, né? Perfeito. E a gente não pode só pensar na criança. A gente tem que pensar no adulto, no jovem, no idoso, né? Em todas as fases de idade, né, desse ser humano, porque ele nunca vai deixar de ser autista, ele nunca vai deixar de ser síndrome de Down, ele nunca vai deixar de ter a deficiência que ele tem. E o bom da caminhada, né, dos atos que teve, é que também teve um impacto para a cidade, né, para os locais. Que nem aqui no Grande ABC, a gente fez, né, essa junção das 7 cidades, né, então teve o Coletivo Ter Ação, teve Manhonça, teve o GRAASP, Acontecer Jade, teve o Ter Ativismo, poxa, eu não vou conseguir lembrar todo mundo, o Movimento Grande ABC para Todos, o MAD de Diadema. Sim, vocês conseguiram bastante. Teve bastante coletivos, né? Capazes, a ação do Participação, que é um movimento dentro do Ter Ação. Teve vários grupos, né? Mas o mais interessante, a gente também viu populares, viu pessoas querendo saber o que estava acontecendo, enfim. Tanto é que eu fiz uma fala em Santo André, mais direcionada não para nós, da comunidade, porque a gente fala sempre, a gente tá... e aí eu peguei e falei isso pro pessoal, né? Falando, gente, quem tá nas lojas aí, passando nas praças, queria que vocês refletissem com a gente quanto que a inclusão deixa histórias de vida não acontecer, né? Que a inclusão precisa acontecer para histórias acontecerem. Exato. Quantos Einsteins a gente poderia ter, quantas Nise da Silveira a gente poderia ter como pessoa com deficiência, mas a gente não teve. Sim. Porque esse Einstein nunca foi visto, porque ele estava isolado dentro da sua casa. Essa Nise não foi vista, né? Porque a deficiência dela, não, a barreira social não impediu dela viver, né? Não a vontade dela, mas a barreira social. Por isso que eu penso muito quando se fala em inclusão, eu acho que incluir é incluir todo mundo ali, né? Sim. Eu acho que é mais acessibilidade, e não só física. É acessibilidade em todos os sentidos. Perfeito. Né? Eu acho que é assim que a gente se faz a inclusão, é com acessibilidade. Porque uma criança, ela pode não apresentar nenhum CID, ela pode não ter nenhum CID, nenhum laudo. Mas, de repente, ela está vivendo alguma situação ali na vida dela que nos faz ter que adaptar a atividade, adaptar o momento, adaptar, porque ela está passando por algum outro problema que leva ela a precisar dessa adequação, dessa acessibilidade. Então, é muito feio quando a gente fala de inclusão e coloca só na bolha dos PCDs. Perfeito. Tem que incluir todos, assim, Tem que nesse incluir sentido todos. de acessível mesmo, né? Sim. A escola se tornando uma educação inclusiva, que é o sonho, né? De muitos
pensadores, né, críticos às vezes, né, pessoas que estudam sobre o assunto, é ter uma sociedade realmente inclusiva. Exato. Nesse quesito de acessibilidade, você tornar aquilo acessível para de o aceitar, outro. respeitar. Isso, então, a gente sabe que isso é o ideal, né, Tiago? Mas a gente está indo um pouco, assim, está bem longe disso acontecer. Então, antes disso acontecer, a gente precisa lutar ainda por ainda alguns espaços ter as caixinhas, né? Colocar assim, mas você vai segregar. Não, mas ele está excluído. Então, vamos primeiro, se é para você segregação, então vamos segregar ele aqui para a gente fazer com que se torne realmente acessível, para que esse professor especializado agora consiga não só atender só mas consiga atender mais um grupo de outras pessoas, para ir tornando esse espaço realmente inclusivo. A partir da merendeira, a partir do agente, a partir da direção, da pessoa da secretaria, né? Da segurança. Então, todos os ambientes ele tem que estar aberto para ser acessível à aceitação, a respeitar. É um equipamento público, né? Exatamente. Que está ali a serviço da população. Sim. Perfeito. Agora a gente vai avançar para um quadro que a gente vai estrear hoje, chamado Pensa Rápido, tá? A gente tem algumas novidades aí, vocês estão estreando aí as novidades. O Pensa Rápido é assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, o que vier na cabeça de vocês dão conta aí, tá? Ai, que medo. Eu vou perguntar primeiro para Patrícia. O que muda para uma criança autista com a retirada de um professor auxiliar? Tudo. Muda tudo. Porque a criança autista, ela tem muitas questões de socialização. Ela tem muitas questões de interpretação. Né? Então, muitas vezes fala, nossa, ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe interpretar. Na grande maioria. Meu filho aprendeu a ler com 3 anos. Ele tem 9, mas ele tem muita dificuldade de interpretação. Então, ele precisa desse apoio ali para que ele possa responder a prova, para que ele possa fazer as coisas. Então, muda tudo. Tirando esse professor, eu acho que tira o direito à educação, de verdade, e real, que ele precisa. Priscila, o professor regente, ele está sobrecarregado? Muito. Ele está no processo de exaustão profissional mesmo, se a gente for pensar. Vou perguntar para as duas, tá? Qual a frase que melhor resume o que vocês esperam de uma política pública inclusiva? Primeiro para você. Nossa. Uma frase? Só uma frase? Que difícil. Uma educação inclusiva? Eu vou levar para o lado da acessibilidade e do conhecimento. Eu acho que as pessoas têm que estar abertas à saúde mental, né? Acho que a sociedade em si, num todo. Todos os pais da escola, dentro do equipamento, todos os professores, todos os funcionários, todo mundo. Eu acho que tem que ter mais conscientização e não romantização. Legal. Eu vou falar uma frase que uma mãe que está sempre comigo, a Luciana, beijo aí para a Lu, que sempre fala e ela crava nessa frase que uma boa política pública de Estado, né, não é fazendo sem ouvir as pessoas que estão ali. Então, uma boa política de Estado não se faz com profissionais somente de apoio, se faz com professor auxiliar especializado. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai para as considerações finais, a gente está terminando. Papo gostoso, importante. Eu só tenho a agradecer vocês demais. Vou agradecer materializando. Dizem que professor gosta de livro, né? Eu trouxe aqui 2 livros para vocês. Esse aqui é o Cultura, do Arnaldo Antunes, que ele escreveu na época da pandemia. Delícia. Muito, muito legal, uma leitura infanto-juvenil. E esse aqui, Dançar nas Nuvens, que fala também de questões étnico-raciais. Bem bacana também. Nossa. Os 2 livros têm um recorte infanto-juvenil. Espero que vocês gostem. Eu amo, né? A gente gosta desse cheiro, outra né? coisa, a caneca não é alegoria, não. É pra vocês também, um presente, tá? E vocês estão estreando a nova logomarca, então vocês são a primeira a receber essa nova caneca. Muito obrigada. Vou deixar as considerações finais para vocês, tá? Já agradeci, quero agradecer de novo, um assunto extremamente importante, que a gente trouxe luz aqui. Deixar o convite pro dia 23 também, para todos nós estarmos lá na Paulista.
em peso, o estado inteiro. Vamos fazer caravana, metrô, ônibus, trem, cavalo. A gente vai chegar lá e vamos dar o nosso recado mais uma vez. Mas quero deixar as considerações finais para vocês. Pode começar. Eu quero muito agradecer essa oportunidade de falar de um assunto tão importante. Eu acho que a educação não foi o meu primeiro sonho, mas foi onde eu me encontrei. Então, eu acho de extrema necessidade e importância, né, a gente ter políticas públicas reais e que façam um trabalho que tragam todas, né? Então, eu acho que esse papo é de extrema importância, né? Conheci a Priscila, foi ótimo. Legal. E também quero deixar o convite, né, para ir lá no dia 23, independente de você ser família típica ou não, porque é o que a gente está falando de educação, né? Então, e a educação, a gente nunca pensa só no presente, a gente está sempre pensando no futuro. Quando a gente faz a educação hoje, né, Pri? A gente está sempre pensando no futuro. Então, é o futuro do nosso país, né? Então, eu quero convidar todo mundo, todas as empresas, empresários, todos que quiserem apoiar, né, para trazer pessoas das outras cidades, né, dentro do estado. Eu acho que vai ser importantíssimo esse dia 23. Legal. E lindo, né? E lindo. Esse dia primeiro já foi, né? Primeiro também quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, estar com a Paty, né, aí liderando o Movimento Maion. Para mim é de extrema importância. Tiago, obrigada pelo convite. E quero convidar todo mundo aí para o dia 23, nossa grande caminhada, nosso grande ato, né, que está marcado aí para o dia 23. Vamos fazer várias vozes ecoar em uma só. É isso que a gente precisa. Então, eu convido todos, né, a participarem conosco, entidades, associações, coletivos, parlamentares, legislativos, tudo que a gente está abraçando todas as pessoas, porque é isso, é dar visibilidade e voz para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para que a gente torne o nosso mundo, o nosso espaço, um lugar mais inclusivo, mais verdadeiro, né? A gente está precisando disso. E a educação inclusiva, a educação especial, ela traz... Não é romantizar, não, mas ela traz esse calor, desse abraço, dessa coisa de pertencer, de querer pertencer àquele lugar, de pertencer àquele local. Eles estão buscando, eles estão pedindo socorro. Sim. E a gente vai lutar por eles, aonde tiver que estiver, aonde a gente tiver que estar, a gente vai estar por eles. Então, Eu quero deixar um beijo também para as meninas do Maion. Opa! Sim. Mandar um beijo para aí pra todas. Amo vocês. O nosso trabalho é muito importante e não seria... do jeito que se não fossem todas, né, Com estarem certeza, unidas. Gente, eu queria agradecer mais uma vez vocês, agradecer quem assistiu a gente até aqui e dar um recado. A educação inclusiva, ela tem um público que chama público prioritário, que é as pessoas com deficiência. Então, anota aí, governantes, parlamentares, que a gente vai falar uma vez só, eu e as professoras aqui. Pensem na educação a partir do público prioritário, para a gente incluir os demais. Aí sim a gente vai ter educação inclusiva. Perfeito. Tamo junto, até a próxima, tchau!